eu queria dizer que percebi rápido, mas a verdade é que quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu já estava emocionalmente presa. No começo parecia perfeito demais para ser perigoso. Era mensagem de bom dia, era preocupação com tudo, era aquela sensação estranha de finalmente ser vista, de finalmente ser escolhida. E foi exatamente por isso que eu baixei a guarda, porque ninguém desconfia de quem parece cuidar tanto. Só que existe um momento muito específico em que algo começa a mudar. Não de forma óbvia, não com gritos, não com brigas explosivas. É muito mais silencioso que isso, muito mais psicológico. Você começa a se explicar demais, começa a rever coisas simples na sua cabeça, começa a sentir uma tensão que você não sabe de onde vem. E o mais perturbador, por fora, tudo ainda parece normal. Eu lembro da primeira vez que meu corpo sentiu antes da minha mente. Foi sutil, quase imperceptível, mas eu comecei a andar em ovos, sem ninguém ter pedido. Comecei a medir palavras, sem ninguém ter levantado a voz. Comecei a pedir desculpa por coisas que eu nem tinha feito. E se você nunca viveu isso, é difícil explicar o que acontece dentro da gente. Porque não parece uma prisão. Parece confusão. Parece cansaço emocional. Parece aquela sensação constante de que, se você fizer tudo certo, talvez a paz volte, mas ela não volta, porque o que está acontecendo ali não é sobre amor, é sobre controle emocional silencioso. E isso começa muito antes da maioria das pessoas perceber. No meu caso, a virada foi tão lenta, tão bem disfarçada, que quando eu finalmente parei para olhar de fora, eu quase não me reconheci mais. Minha energia tinha mudado, minha confiança tinha diminuído, minha paz tinha sumido. E o mais assustador de tudo, não aconteceu de uma vez. Aconteceu aos poucos, em detalhes pequenos, em frases aparentemente inocentes. Em situações que, isoladas, não pareciam nada demais, mas juntas, formavam um padrão muito perigoso. E existe um sinal específico, quase invisível, que mostra quando você já entrou nesse jogo emocional, mesmo achando que ainda está no controle. Quando eu percebi esse sinal, já era tarde demais para fingir que estava tudo normal. Fica comigo, porque no próximo trecho eu vou te mostrar exatamente qual foi o primeiro comportamento que acendeu esse alerta dentro de mim. E muita gente ignora isso no começo. A primeira coisa que mudou não foi o jeito dele falar comigo, foi o jeito que eu comecei a me sentir. No começo eram coisas pequenas, tão pequenas que pareciam até bobagem. Uma cara fechada do nada, um clima estranho depois de algo simples, um silêncio que surgia, sem explicação. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, a resposta quase sempre era a mesma. Nada, mas não era nada, porque o ambiente mudava, o peso no ar mudava, e sem perceber, eu começava a fazer o que muita gente faz nessa fase. Eu começava a me revisar por dentro. Será que eu falei algo errado? Será que eu exagerei? Será que o problema foi comigo? Percebe, o que acontece aqui? Ninguém te acusa diretamente. Ninguém aponta o dedo. Mas, de alguma forma, você começa a se sentir culpada mesmo assim. E esse é o primeiro gancho emocional que prende muita gente. Porque quando você começa a duvidar da própria percepção, você entrega algo muito valioso. Sua segurança interna. No meu caso, isso foi ficando mais frequente. Não era todo dia, não era o tempo todo, era intermitente, e é exatamente isso que confunde a mente. Porque quando vinha o momento bom, era muito bom. Carinho, atenção, proximidade. E aí meu cérebro pensava, tá vendo? Tá tudo bem. Só que, logo depois, voltava aquela sensação estranha, aquele clima que ninguém explica, aquela tensão silenciosa. E, sem perceber, eu comecei a fazer um movimento perigoso. Eu comecei a me adaptar ao humor dele. Eu observava o tom de voz, eu observava a expressão. Eu observava o jeito de responder. Tudo isso, só para evitar aquele desconforto no ar. E quando você chega nesse ponto, algo importante já começou a acontecer dentro de você. Você para de agir naturalmente e começa a agir estrategicamente, não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Se em algum momento você já sentiu que precisava medir
cada palavra perto de alguém. Comenta aqui embaixo. Já vivi isso. Eu quero ver quantas pessoas perceberam esse padrão. Porque o que vem depois desse estágio é onde a maioria se perde de vez. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Agora eu vou te mostrar o comportamento que faz a pessoa começar a duvidar da própria memória. E quando isso começa a sair, fica muito mais difícil. Se tem um momento em que tudo fica realmente perigoso, é quando você começa a não confiar mais na sua própria cabeça. Comigo, isso não aconteceu de uma vez. Foi acontecendo em pequenas situações, quase imperceptíveis. Eu lembrava claramente de algo que tinha sido dito. Mas quando eu mencionava, a resposta vinha rápida. Você entendeu errado. Não foi isso que eu falei. Você está exagerando de novo. No começo, eu bati de frente. Eu tinha certeza do que tinha ouvido, certeza do que tinha vivido. Mas sabe o que acontece quando isso se repete muitas vezes? A sua firmeza começa a rachar. Porque a outra pessoa fala com tanta convicção, com tanta segurança, que a dúvida começa a entrar. E quando a dúvida entra, ela não fica pequena, ela cresce. Eu comecei a voltar nas conversas mentalmente, repassar cenas na minha cabeça, tentar lembrar palavra por palavra. Não para entender o outro, mas para conferir se eu ainda podia confiar em mim. Olha o nível que isso chega. Você começa a se vigiar por dentro, começa a se questionar em silêncio. Começa a sentir aquela frase perigosa surgindo na mente. Será que eu tô ficando louca? E é aqui que muita gente se perde profundamente. Porque quando você não confia mais na sua percepção, você fica muito mais fácil de ser conduzida, muito mais fácil de ser confundida, muito mais fácil de ser mantida presa emocionalmente. No meu caso, teve um dia específico que me marcou. Eu lembrava claramente de uma conversa. Clara, direta, sem dúvida. Mas quando confrontei, veio a resposta calma. Isso nunca aconteceu naquele momento. Alguma coisa dentro de mim gelou, porque pela primeira vez eu não tive 100% de certeza de mim mesma. E esse é o ponto de virada que quase ninguém percebe. Não é quando começam as brigas, não é quando vem o afastamento. É quando a sua confiança interna começa a ser corroída, aos poucos. E existe uma próxima fase, que é onde a maioria já está emocionalmente presa, sem nem perceber. Agora presta muita atenção, porque eu vou te mostrar o comportamento que faz a pessoa se sentir culpada, mesmo quando não fez nada errado. Depois que a dúvida entra, vem a fase que mais prende. A culpa, no meu caso, isso começou de forma tão sutil que eu nem percebi quando virou rotina. Sempre que algo dava errado, de algum jeito o peso caía em mim. Se ele ficava distante, eu que tinha feito algo. Se o clima pesava, eu que tinha exagerado. Se surgia uma discussão, eu que tinha entendido tudo errado. No começo, eu ainda questionava, mas a resposta vinha rápida, fria, segura, sempre com aquele tom que fazia parecer tão óbvio, que eu começava a recuar e, sem perceber, eu comecei a pedir desculpa por coisas que eu nem tinha certeza se eram culpa minha. Olha o nível disso. Você começa a assumir erros só para trazer a paz de volta, só para aliviar o clima, só para parar aquela sensação ruim no ar. E quem olha de fora nem sempre percebe, porque não tem grito, não tem escândalo, não tem cena dramática, é silencioso, é psicológico, é cansativo e o mais perigoso é que você vai se acostumando, vai achando normal andar pisando em ovos, vai achando normal medir cada palavra, vai achando normal sentir aquele aperto no peito antes de tocar em certos assuntos. Até que um dia, você já não age mais como você age como alguém que só quer evitar conflito. E foi exatamente aí que eu percebi o quanto já estava envolvida emocionalmente. Porque sair já não parecia simples. E o que vem depois disso é a fase que mais prende as pessoas, mesmo quando elas já estão sofrendo. Agora presta atenção, porque o próximo passo é onde muita gente continua, mesmo sabendo que tem algo errado. Teve um momento em que eu já sentia
Lá no fundo, eu sabia que alguma coisa não estava certa. Não era mais só desconforto, não era mais só dúvida. Era aquela sensação constante de alerta, como se meu corpo tivesse percebido antes da minha mente. Mas mesmo assim eu fiquei. E se você já viveu algo assim, você sabe exatamente como isso acontece. Porque não é simples levantar e ir embora. Existe um conflito interno que começa a crescer. De um lado, os momentos bons ainda existem. As fases de carinho, de proximidade, de conexão. E o seu cérebro se agarra nisso. Ele quer acreditar que aquilo é o normal, que a fase ruim é só passageira, que vai melhorar, mas, do outro lado, tem aquela voz interna, baixinha, persistente, dizendo que alguma coisa não encaixa. E foi aí que eu comecei a viver no meio de dois mundos. Por fora, eu ainda tentava manter tudo funcionando. Por dentro, eu já estava cansada de analisar cada palavra, cansada de tentar não provocar clima, cansada de sentir que eu precisava estar sempre alerta. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. Quando você passa tempo demais nesse ciclo, seu emocional começa a se prender. Não só a pessoa, mas a esperança de que aquilo volte a ser como no começo. E essa esperança prende mais do que muita gente imagina. Porque você não está só lidando com o presente. Você está presa à memória do que aquilo já foi. E foi exatamente isso que me manteve ali por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Só que existe um ponto em que o desgaste começa a aparecer de um jeito impossível de ignorar. E quando esse momento chega, ou você acorda, ou você se afunda de vez. Agora, eu vou te mostrar o sinal que aparece pouco antes da maioria das pessoas perceber que passou do limite. Teve um dia que eu simplesmente não me reconheci mais. Não foi por causa de uma briga específica. Não foi por causa de uma cena grande. Foi algo muito mais silencioso do que isso. Foi quando eu parei e percebi o que estava acontecendo dentro de mim. Eu vivia com dúvida, com medo, com aquela sensação constante de estar em falta, mesmo sem saber exatamente o porquê. Minha memória já não parecia tão confiável. Minha confiança já não era a mesma. Meu emocional, completamente bagunçado. Tinha dias de saudade que doíam no peito. Dias de raiva que eu engolia em silêncio. Dias de culpa que apareciam do nada, como se eu tivesse sempre devendo alguma coisa que eu nem sabia o que era. E o mais estranho é que, por fora, muita coisa ainda parecia normal. Eu ainda funcionava, ainda sorria, ainda seguia a rotina. Mas por dentro, era como se eu estivesse vivendo dentro de um tsunami emocional, silencioso, confusão, cansaço, ansiedade, aquela sensação constante de estar emocionalmente drenada. E se você chegou até aqui, nessa história, respira fundo por um segundo, porque talvez alguma parte disso tenha batido aí também. Talvez você também já tenha se sentido confusa sem entender exatamente por quê, culpada mesmo tentando fazer tudo certo, emocionalmente exausta sem conseguir explicar. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu entendi, porque reconhecer isso já é um passo que muita gente demora anos para conseguir dar. Eu mesma demorei muito mais do que eu gostaria de admitir, porque o que eu não sabia naquela época é que nada daquilo era aleatório, nada. Existia um padrão emocional acontecendo. Existia um ciclo, uma sequência muito previsível que vai puxando a pessoa cada vez mais para dentro, quase sem ela perceber. E quando eu finalmente tive contato com esse mapa completo, foi como se várias peças da minha história se encaixassem de uma vez só. A dúvida começou a fazer sentido. A culpa começou a fazer sentido. A confusão mental finalmente começou a fazer sentido. Até aquele cansaço profundo que eu sentia no corpo. Parou de parecer fraqueza minha. Por isso eu estou preparando um material muito mais completo, onde eu explico com profundidade como esse ciclo começa, como ele evolui dentro dos relacionamentos, e quais são os sinais silenciosos que aparecem muito antes da maioria das pessoas perceber que já está emocionalmente envolvida demais. Porque quando você entende o que realmente está acontecendo, duas coisas começam a mudar. Primeiro, a culpa começa a sair das suas costas. E segundo, você finalmente passa a enxergar situações que antes pareciam apenas confusas. Se você quer clareza de verdade sobre isso, o link está na descrição. Porque depois que você enxerga o padrão, você nunca mais volta a se culpar do mesmo jeito.
Se você chegou até aqui, eu preciso te falar uma coisa que ninguém me falou quando eu estava vivendo isso. O problema não era só o que estava acontecendo entre nós, era o que aquilo estava fazendo dentro de mim. Porque o dano real não começa nas discussões, nem no afastamento. Ele começa quando você passa a se vigiar o tempo todo, a se corrigir o tempo todo, a se culpar antes mesmo de entender o que aconteceu. Foi aí que eu percebi o quanto eu já tinha me afastado de mim mesma. Eu já não reagia com naturalidade, já não falava com a mesma segurança, já não confiava totalmente na minha própria leitura das situações. E isso é o que mais prende, porque quando a sua confiança interna enfraquece, você não precisa mais de alguém te segurando por fora. Você mesma começa a se frear por dentro. E quase ninguém percebe quando esse ponto chega. Por fora, a vida continua, mas por dentro, a pessoa já vive com dúvida constante. Hipervigilância emocional e um cansaço que não passa nem quando tudo parece calmo. Foi só quando eu comecei a estudar profundamente essas dinâmicas que uma ficha pesada caiu. Existe um padrão, existe uma lógica por trás daquela montanha-russa emocional que parece caótica quando você está vivendo. E quando você finalmente enxerga esse mapa, duas coisas acontecem quase na hora. A primeira é que a culpa começa a sair das suas costas. E a segunda, talvez a mais libertadora, é que você passa a prever movimentos que antes te pegavam desprevenida. Você para de se sentir perdida dentro da própria história. Você para de achar que está exagerando. Foi por isso que eu reuni, de forma clara e direta, tudo o que eu gostaria de ter entendido lá atrás, quando eu ainda estava no meio da confusão. No material completo que está na descrição, você vai ver com clareza como esse ciclo se instala sem a pessoa perceber como ele evolui dentro da dinâmica do relacionamento e por que tanta gente forte e consciente ainda assim fica presa a tempo demais. Não é sobre rotular ninguém, é sobre entender o que aconteceu com você. Porque quando você tem clareza do padrão, você recupera algo que muita gente perde nesse processo, sua própria referência interna. Se alguma parte dessa história pareceu específica demais, talvez não seja coincidência. O acesso ao material está no link da descrição, porque depois que certas peças se encaixam, não tem mais como desver